ganhar dinheiro e chegar ao poder de qualquer forma. Não importa se o outro vai se dar mal. O importante é se dar bem. Atos mais simples, como furar filas, pequenas vantagens, também são atitudes corruptas. Afinal, a corrupção é um mal generalizado em nosso país? É exclusividade da sociedade brasileira ou também é um problema que se encontra em outros países? Corrupção é o tema de hoje. Se liga, o Antenados está no ar. Olá, está no ar o Antenados. Hoje vamos falar sobre corrupção, tema que está em relevância ultimamente, né? E para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo Marcos Horácio Gomes Dias, sociólogo, historiador e professor aqui da Universidade de São Judas. Professor, muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigado pelo convite de vocês. E também estão os alunos da Universidade de São Judas, Cristi Lopes, Larissa Galfi, Andressa Alves, José Freitas, Ian Barbieri e Rafael Siqueira. Sejam todos muito bem-vindos. É isso. Obrigado. Pessoal, eu queria começar com vocês. Na cabeça de vocês, na opinião de vocês, o que vem a ser a corrupção? Corrupção, eu acho que é algo errado, algo que se desvirtua do que a gente entende como verdade numa determinada ocasião. Acho que é isso. Rafael? Bom, vai ao encontro do que ele falou. É um comportamento considerado errado diante de um conjunto de regras que uma determinada comunidade entrou em acordo. Larissa, você concorda? Eu acho que eu concordo, porque é simplesmente algo que você faz que não é certo, que você às vezes até sabe que não é certo e que acaba prejudicando alguém. Eu acho que é uma questão de você querer levar vantagem mesmo. A corrupção sempre está ligada a um certo egoísmo. Você faz por você e não se importar com os outros. Certo. Professor, a corrupção ela é uma herança cultural do nosso momento? Sim. Bem, eu acho que a gente tem que pensar diferente. A cada época, cada tempo histórico, cada cultura define o que é certo e o que é errado. Pode ser que a gente esteja chamando hoje de coisas corruptas, coisas que talvez nunca foram corruptas. E se a gente for procurar na nossa cultura, a gente vai achar. Né? Se de repente, sei lá, a gente não pode tomar água, não sei. Aí a gente fala que tomar água é errado. Aí a gente vai procurar no nosso passado, a gente toma água desde sempre. Então, assim, como é que a gente faz? Então, a gente é corrupto desde sempre? Então, vamos pensar que a gente é um Brasil, né? A gente foi colônia, depois a gente foi império, a gente é herdeiro daquelas monarquias europeias e tal. Tem que pensar, o que é política pertence ao rei, as coisas pertencem ao rei. Então, ele ficar com determinados dinheiros, soldos e tal, faz parte da brincadeira. Então, assim, isso é corrupção? Aos nossos olhos, talvez seja, mas na época não é. A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas questões do presente, também quando a gente olha para o passado, ele resolve uma série de questões, sim, claro, né, a história sempre faz isso, mas também, assim, a gente está procurando no passado coisas, né, assim, coisas que são muito pertinentes em 2015. Então, assim, a gente tem uma dificuldade no Brasil. A gente não define o que é público e o que é privado. A gente acha, né, isso é herança colonial, isso é herança de um país que teve escravos e a gente foi monarquia. Então, a gente acha, o que é meu, o que é do outro, eu não tenho isso muito claro. E pós-Revolução Francesa, nós estamos falando de um mundo que define isso. A democracia, o que é? Existe um bem comum, algo que é público. Então, o que é dos outros e o que é meu. A gente não pode confundir isso. Mas isso no mundo sempre foi confuso. Tem 200 anos que essas coisas mudaram. Né? Existe algum episódio, algum momento que date, tipo, onde começou a corrupção? Não, é sempre. Sempre vai ter a noção de certo, sempre vai ter a noção de errado. Em todas as culturas, em todos os tempos históricos. O fato de você não fazer algo, não poder fazer, isso não significa que você não tenha vontade de fazer. Isso não significa que a vontade passe. Aliás, a gente gosta de proibir justamente aquilo que as pessoas têm vontade de fazer.
Ninguém proíbe ninguém de comer pedra. Por quê? Porque ninguém tem vontade de comer pedra. Então, assim, tem uma série de questões que são proibidas, porque para a organização daquela cultura ou da sociedade, você precisa definir o que é certo e o que é errado. Muitas vezes, aquilo que é errado é justamente aquilo que você quer fazer. Você vai dar um jeito de fazer. E aí, vai ser oferecendo benesses, vai ser pagando alguma coisa, cada época arranja o seu jeito disso. E aí, isso a gente pode chamar de corrupção. Então, ou seja, é você tentar conseguir algo por outros meios que não são combinados. Os tabus, eles entram nesse sentido? Entram. É que tabu é uma coisa mais séria, né? O tabu é uma regra, é um não tão dado, tão bem dado, é tão sagrado que você nem consegue fazer. Entendi. É tão internalizado em você que até se você tentar fazer pelas beiradas, você não vai conseguir. Você se sente muito culpado. Né? A corrupção é mais ou menos culpada, nem tanto. Pessoal, e para vocês, o que motiva a corrupção? Necessidade, talvez. Necessidade? Da pessoa. Talvez, tipo, ela tá precisando, por exemplo, que nem furar fila, porque a pessoa quer chegar mais rápido, vamos supor, no trabalho ou no lugar, assim. Talvez. Furar fila é um clássico, né? Fura fila. Eu acho que ficou muito presente, né, no ano passado, aquela coisa de eu apontar para o outro e falar assim, você está errado, no mesmo momento que eu praticava inúmeros atos ilícitos. Então, você fala assim, a impunidade, as pessoas que erram não são culpadas, então deixa eu errar também porque eu não vou ser culpado. Então, fica nessa questão de convívio, justamente das regras que regem a nossa sociedade. José, você concorda com eles? Eu penso que a gente deve ter uma preocupação de não cair no modismo. Achar que porque um ou outro fez aquilo e passar, através disso, fazer valer aquilo como algo a ser feito. Porque se você, tenta não fazer algo legal para beneficiar-se assim, acho que você acaba atrapalhando o andamento da carruagem. E penso que você não pode ter esse pensamento. Entendi. E para vocês, a corrupção existe apenas entre os políticos ou todos nós somos um pouco corruptos? Acho que todo mundo tem um pouquinho. Tem um lado. Porque, por exemplo, vamos supor, eles estão distribuindo brindes, você vai querer ganhar na frente do outro. Naquela hora ninguém é humano. Você não vai reparar se é senhora, se é isso, se é aquilo. Você vai dar um jeitinho assim de, peraí, eu vou entrar aqui na frente só mais um pouquinho. Opa, meu filho está ali na frente, eu vou ali ver ele. Então, você dá um jeitinho de dar uma entrada ali. Você pode até ser uma boa pessoa, mas às vezes você dá um deslizezinho, assim, ninguém viu. Todos quebram regras em alguma situação, na medida que é possível quebrar a regra. Por exemplo, tem muitas regras que são quebradas e que isso é legal para a sociedade. Por exemplo, levar vantagem sobre o outro. Quando você consegue vender algo por um preço maior do que vale, ou você consegue comprar algo por um preço menor do que vale, os outros falam, legal, bom, fez certo. Ou seja, levou vantagem e recebeu o apoio da comunidade, mesmo quebrando uma regra ou sendo corrupto, digamos assim. Entendi. Professor, os cidadãos, eles se sentem na necessidade de serem corruptos porque eles veem exemplos, por exemplo, de pessoas que estão no poder, que estão numa escala social maior tem um pouco dessa reflexão, ele pode, então também posso. Também é isso. Então, vamos imaginar que assim, né? Agora vamos pensar no cotidiano, né? Na nossa vida. O cotidiano não é fácil, nenhuma sociedade, nenhuma cultura. Né? A gente tem muitas regras, muita coisa a cumprir. E nas sociedades ditas contemporâneas, pós-Revolução Francesa, a noção de cidadania é ter direitos e deveres. Né? Eu tenho que fazer várias coisas para isso aqui funcionar e também, né, eu tenho os meus direitos diante disso. A questão é, muitas vezes, o cotidiano é muito difícil. Às vezes, o próprio Estado não oferece aquilo que ele cobra da gente. Então, assim, muitas vezes você vê que tem a pessoa que é corrupta por conta da ocasião, ele quer se dar bem mesmo, ele quer se dar melhor, aí envolve dinheiro, envolve uma série de coisas, riqueza e tal. Mas tem pessoas que, às vezes, é questão de necessidade, às vezes é questão de saúde, né? Pensa em alguém que está precisando de um remédio e não consegue. Quer dizer, e aí alguém oferece aí no mercado negro e tal, seja lá o que for. Quer dizer, você imagina a necessidade, como que é isso? Ela está certa? Do ponto de vista legal, não está. Né? Isso não é nenhuma apologia, muito pelo contrário. O que a gente está vendo, assim, a dificuldade do que é viver. Né? Nem tudo que é aquilo que a gente diz nem tudo que o Estado diz que ele oferece, na verdade ele oferece.
Então, por exemplo, o que seria uma coisa que amenizaria, talvez? É criar boas condições para todo mundo. Né? Você tem um Estado que funcione, né? Mais fácil. um acesso mais fácil para você não ter que usar de segundas opções, você ter que usar de subterfúgios para conseguir, às vezes, coisas que sejam necessárias. Mas isso não quer dizer que eu esteja concordando com essas pessoas, isso não quer dizer também que, assim, que é lícito fazer o ilícito, você entende? Mas você tem um cotidiano complicado, né, muitas vezes, que faz com que você cometa atos considerados ilícitos e muitas vezes você nem percebe que está fazendo isso. É uma né? coisa mais, já está enraizada, né? Tipo, institucionalizada. Às vezes na é nossa sobrevivência. cultura. Eu estou falando, é diferente do político que pega a merenda e ele sabe que ele está fazendo isso. Às vezes são coisas do cotidiano, às vezes é fila de médico, isso que a gente está É fazendo. muito espontâneo. Se estivesse funcionando realmente 100%, talvez você não iria pensar em fazer. Você faz por uma questão de necessidade, muitas vezes. Mas essa necessidade, ela não pode se confundir também com ambição, talvez? Pode, se você está roubando a merenda de uma escola, sim. Né? Eu estou falando em casos, assim, casos do cotidiano, onde, né, a gente está falando de um país, por exemplo, onde o trânsito não funciona, onde a saúde pública é do jeito que é, onde a educação ela está do jeito que está. Muitas vezes, né, naquela aflição do cotidiano, você toma algumas medidas para ver a sua vida só acontecer, só isso. Né? Agora, é diferente de um político que está lá com o nosso voto, né? Ele está lá para isso, né? E ele sabe o que ele está fazendo. Mas isso também não me justifica, em nenhum minuto estou querendo dizer que esse, pela necessidade, é mais correto. Não é. Mas estou falando que você tem um cotidiano que te leva a isso. Que te move a isso. Que te move a isso. Você já agiu, às vezes até pela própria necessidade. Você olha um político fazendo o que ele está fazendo, acaba justificando o seu ato. Em vez de você cobrar do Estado, um Estado que funcione, você vai pelas beiradas. Se você conseguiu o seu, você não pensa no outro. Então, o que seria certo? Não é você pegar o remédio escondido de alguma maneira. É você cobrar que o Estado te dê. É você votar em pessoas que vão fazer esse Estado funcionar. Você percebe? Então, assim, também a necessidade não é a justificativa. Você tem um cotidiano complicado. O que falta a gente perceber? Que a gente é cidadão. O que é ser cidadão? Você vai cobrar, sabendo que você também tem que fazer. Então, assim, não é só também tudo a mim, né? Então, assim, você tem que fazer. Então, assim, mas o cobrar é isso, não, eu não tenho que sair, eu não tenho, assim, eu tenho que cobrar uma saúde que funcione, eu tenho que cobrar uma educação que funcione, um trânsito que ande, e não tentar molhar a mão do guarda se ele te der uma multa. Então, ao meu ver, assim, é mais fácil você ser corruptível do que cobrar os seus direitos? Será que a nossa sociedade está um pouco assim? Eu acho que, assim, é mais cômodo. Mais cômodo. É mais cômodo. Fazer parte da política, quando eu falo política, não é só a gente pensar em se candidatar a algo. Cobrar também é fazer política. E a manifestação, isso é política, né? Votar, claro, literalmente é política. Mas, assim, falta a gente perceber que a gente tem esse papel também. Não esperar só do que a gente considera a política grande. Né? A gente política, o que está faltando é a gente... Né? Assim, também é uma posição muito cômoda essa, eu uso a desculpa da necessidade também, e vou, desde que resolva o meu, está tudo resolvido. Molhei a mão de alguém, consegui o remédio, sei lá, consegui a merenda, seja lá o que for. Mas só que nesse momento é só o meu que é resolvido, não é o de todo mundo. Eu acho que se a gente pensa no coletivo, tem que ser uma luta então para todo mundo. Isso é ser cidadão. Exatamente. Bom, vou dar uma pausa aqui, o nosso papo está muito legal, tem muitas perguntas ainda, mas a gente tem que dar uma pausa, bom? E com esse debate, o Antenados vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua falando sobre corrupção que não sai da nossa cabeça. E tem muito assunto pela frente, não saia daí, já voltamos. Em 2014, o valor total da corrupção no Brasil chegou a 69 bilhões de reais. Essa quantia representa mais de 2% do PIB nacional. Com esse valor, o país deixou de atender a 16 milhões de vagas na rede de educação pública e a mais de 320 mil leitos para pacientes do SUS.
organização Transparência Internacional fez um ranking com 174 países sobre corrupção. Os 5 países mais corruptos são Somália, Coreia do Norte, Sudão, Afeganistão e Sudão do Sul. O Brasil ocupa a posição de número 69 desse ranking. O Antenados está de volta com um tema que gera muita discussão, a corrupção. E para conversar sobre o assunto, eu recebo o professor Marcos Horácio Gomes Dias. Professor, continuando o nosso bate-papo, eu queria falar um pouco do Brasil. Esse jeitinho brasileiro que as pessoas tanto falam, tanto aqui como lá fora, ela já faz parte, a corrupção ela faz parte da nossa cultura em que sentido? O que a gente tem? A gente não sabe ainda pensar no coletivo. Muitas vezes você tem que pensar por você para poder sobreviver. Então a gente pede para a política o que você acha que é seu por direito, mas muitas vezes você está pensando só em você, você não está pensando no coletivo. A gente, não sei se a gente entendeu ainda que a luta pelo coletivo é uma luta que todos ganham. Né? Isso não é socialismo, isso não é nada, é só questão de direitos. Né? Consciência política. É consciência mesmo, né? política, então a gente está num processo dessa construção. Que todas as vezes que a gente tentou participar do poder, você pensa isso, década de 20 no Brasil, década de 60, vem uma ditadura para evitar que isso aconteça. Então, toda hora que você está ensaiando um processo onde todo mundo pode ter voz, vem algo e tira essa voz. Então, assim, parece que até isso aparece como solução, né? Na hora que está tudo perdido, parece que o Brasil vem e fala, não, uma ditadura. De novo, essa discussão está em pauta. Parece que ela vem para resolver, mas só que ela não assim, resolve, né? ela evita que a gente participe da política. E quanto mais evita, ela evita isso, dá a sensação que a gente é incapaz de participar da política. E ela vai sempre se renovando e puxando novamente. Né? É a mesma história se repetindo. A mesma história se repetindo, sempre. Vocês acreditam que a falta de punição, ela é uma coisa que motiva a corrupção? Eu acho que motiva bastante, porque, tipo, se você vê as pessoas fazendo, você vê que é errado, e se não tem nenhuma punição, nem nada que afete essa pessoa, assim, então se não tem punição, vou eu posso fazer fazer que não também. vai acontecer nada. Então, se não acontece com ninguém, não vai acontecer comigo, então eu vou fazer também. Você concorda, Andressa? Acho que sim. E isso também acaba levando a certo, eu não diria incriminar, mas a pessoa que não faz acaba sendo taxado como tonto, como bobo. Porque sempre tem alguém que fala, olha, tá vendo? Aquele ali tá fazendo errado, tá dando certo, ele não foi pego. E você tá insistindo em fazer certo e tá se prejudicando. Então... Você concorda, Rafael? Concordo, só que eu acho que não é só a punição. A punição é um dos fatores muito importantes para que a ausência de punição, no caso, que explica o ato corrupto, mas também toda a história de vida, ou a história, ou a cultura que promove atos também corruptos, que, deu certo, dá certo. Se não desse certo, eles não agiriam dessa forma. Então, a ausência de punição e atos corruptos que dão certo, geram vantagem para eles, é a receita perfeita para continuar sendo corrupto. José, você também concorda? Eu vou nessa linha também de raciocínio. É interessante, sim, ter uma punição para que isso não seja cometido, mas eu acho que a gente tem que estar atento para tentar evitar que o ato aconteça. Tentar mobilizar uma educação, uma conscientização melhor. Porque hoje em dia é basicamente o que a colega falou. Se você, num grupo de amigos mesmo, é corriqueiro, às vezes você não fazer algo, às vezes coisas simples, mas você é taxado de forma pejorativa, porque você tentou beneficiar de forma geral um todo e não priorizou, talvez, ou seu grupo a si próprio. A diferença de um país menos corrupto para um país mais corrupto está na maneira de punir? Eu acho que a questão da punição, ela tem que existir, ela tem que estar clara, ela tem que saber que isso acontece. E tem que ser uniforme também. E tem que ser uniforme, porque senão, né, como é que você cria uma sociedade que é desigual nesse sentido? O princípio da democracia é que todo mundo seja igual perante a lei. Então, eu acho que então, a punição também tem que ser igual para todo mundo. Igual para todo mundo. Exatamente aí. E a gente fez uma reportagem com os alunos da universidade para saber a opinião deles sobre as causas e efeitos da corrupção. Vamos acompanhar. Troca de favores, vantagens, o famoso jeitinho brasileiro. São algumas atitudes consideradas comuns no Brasil. Mas o que será que as pessoas pensam sobre elas? E isso torna o povo brasileiro corrupto? Em boa parte, sim. São oportunistas. Por quê? Porque toda vez que há uma oportunidade dele tirar uma vantagem, ele não pensa duas vezes. Eu acho que a corrupção em si,
começa não só pelo ato de roubar o dinheiro. Muitos dos brasileiros também têm aquele negócio de trapacear, né? Num país em que a corrupção está em todas as áreas, na política, na economia e até no cotidiano, os efeitos são graves. Quanto mais corrupta é uma sociedade, pior serão os seres que vão vir a tornar consequentes, sabe? Dar sequência a essa sociedade, vão ser mais corruptos ainda. Esse dinheiro todo é desviado para uma pequena parcela que exerce essa corrupção e a maior parte da população que trabalha muito não vê nem a cor desse dinheiro. Isso para mim não é legal. Mesmo com ele presente na cultura, o brasileiro ainda sonha se livrar desse mal. As pessoas elas entram muito em contato com dinheiro, parece que a cabeça delas mudam. Eu acredito que a corrupção pode ser diminuída, porque acho que a corrupção em um país capitalista ela sempre vai existir, porque o capitalismo é corrupto. Olha só, ele pegou num ponto interessante, que é sobre o capitalismo. Sim. Ele realmente é corrupto? Ué, se é um sistema que é a riqueza que diz quem você é, tem gente que vai tentar conseguir por outras vias. De qualquer jeito. Mas isso vale para o sistema capitalista como vale para os outros sistemas. E vocês viram que pela resposta dos alunos, eles são um pouco meio pessimistas. Eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que o capitalismo, ou melhor, a corrupção, capitalismo não, a corrupção ela tem cura? Você acha que é possível mudar um pouco a cabeça das pessoas em relação a isso? Eu acho que sempre vai existir, porque é uma opção do ser humano, ou fazer certo ou fazer errado. E sempre vai ter aquele que vai escolher fazer o errado, seja porque é mais fácil ou porque não tem a oportunidade de fazer o certo mesmo. E você, Cris, o que você acha? Eu acho que a gente tem que dar oportunidade para acabar com essas segundas opções. Que nem o professor disse, que a gente tem uma segunda opção de fazer o errado. Então, a gente tem que dar condições para que as pessoas possam optar pelo certo. E aí, se elas optarem pelo errado, a gente trabalhe num sistema que puna quem erre. Mas a ideia, a essência desse pensamento é você dar oportunidade para que a pessoa possa escolher pelo certo. Porque muitas vezes ela não tem oportunidade de escolher pelo certo e aí acaba escolhendo pelo errado e é punida por escolher pelo errado. Uhum. Larissa, o que você acha? Eu acho que seria interessante se fosse uma espécie de educação, que todo mundo fosse educado assim, olha, isso, tá bom, todo mundo sabe que não é certo, mas, tipo, realmente falar assim, olha, isso realmente não é certo, não é bom ninguém fazer. E, ou seja, gerar isso de uma forma que ninguém mais faça, para ninguém ver ninguém fazendo corrupção, para que ninguém faça assim, se ele faz, então eu também posso fazer, para que não tenha disso, para que não seja criado esse link. Eliminar isso de uma vez. Entendi. Eu gosto muito desse bate-papo com os jovens, principalmente, porque esses escândalos que estão acontecendo, o Lava Jato, e esses desdobramentos, parece que é um processo que não vai acabar nunca, porque é tanta gente envolvida, tanta dinheirada, está tornando os jovens mais engajados para falar sobre o tema, que é o que a gente estava conversando. Você percebe que os jovens estão ficando mais responsáveis em relação a esse engajamento? Eles estão mais ativos politicamente? Olha, talvez sim. Né? Eu acho que a gente tem que... Né, o pessoal da velha guarda talvez tenha que entender agora as novas maneiras de expressão, né? Porque a gente acha que não, né? Os jovens não estão fazendo nada e tal. Mas agora tem outras maneiras, né? Agora a gente tem a internet, tem outros veículos, né? Tem outras maneiras de expressar isso. Eu acho que o que é bom que a gente está no país onde agora a gente pode falar disso abertamente. Teve muitos momentos que esse programa não iria ao ar, né? Eu acho que essa expressão, essa indignação, ela é muito saudável, né? Eu acho que o pior seria se as coisas são assim mesmo, né? E a gente fazer parte do jogo. Eu acho que só da gente estar aqui e ver, procurar saídas, perguntar se concorda ou não concorda, e a gente ver as pessoas indignadas com isso, isso já é bastante coisa. Já é uma Ou seja, a gente, de alguma maneira, não aceita mais isso no nosso cotidiano. O que poderia ter sido normal um tempo atrás, agora parece que não é legal. E que bom. Que está acontecendo. Que bom que está acontecendo. A sociedade ela vai amadurecendo, então. Sim, isso é um processo como tudo. Né? Não é fácil para ninguém, eu acho que é isso. Né? É fácil para a gente cobrar dos outros, é ruim quando a gente tem que fazer pelos outros. Né? Agora, a gente pensando, como o Cristian falou, que a gente está no mundo coletivo, que o ganho do coletivo é o seu ganho, né? Eu acho que a gente fica sem oportunidade para fazer qualquer ato corrupto. Se a gente lutar por um Estado que funcione, por uma política que funcione, por uma saúde que funcione, por uma educação que funcione, a gente não tem que usar subterfúgios. A gente não vai ter essa opção pelo ato corrupto. Então, eu acho que a luta é o engajamento político mesmo. Essa é a saída. Sempre vai estar em nossas mãos. Sempre vai estar em nossas mãos. Isso é essencial. Professor, qual a melhor forma de combater a corrupção para a gente fechar?
Eu acho que é educação. 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 Vocês concordam? Educação é a base de tudo. Sim, eu acho até, quanto ao jovem estar mais mobilizado, se você pegar, por exemplo, um Brasil de 30, 40 anos atrás, por exemplo, talvez o jovem da época não tinha tanta oportunidades de estar numa universidade, estar em uma escola. Hoje em dia, praticamente, boa parte dos nossos jovens tem oportunidade de conseguir uma escolaridade média, de aspirar a uma universidade. E isso vai abrindo horizontes, vai causando aquele ímpeto de querer investigar mais, questionar, de buscar saídas melhores para si. Eu sou otimista, sim, com relação à corrupção. Acredito que, apesar da crise em que vivemos, mas a gente consegue vislumbrar ainda um cenário promissor para a gente. Há uma luz no fim do túnel. E quando ele fala de educação, é mais consciência. A nossa consciência em escolher a opção. E quando a gente tem uma noção do que é errado e do que é certo, aí a gente vai conseguir chegar num denominador comum de como acabar a corrupção. Mas ela nunca, a gente tem essa verdade, ela nunca vai acabar. Mas a gente pode diminuir com a propulsão à consciência coletiva, com o fomento à educação e a gente ter a noção do que é certo e do que é errado, para a gente acabar com essa segunda opção. Entendi. Perfeito. Pessoal, quero muito agradecer a presença de todos vocês. Foi muito legal o nosso bate-papo. Venham antenados sempre. Vocês são sempre bem-vindos aqui no nosso programa, viu? Obrigado. Valeu. Obrigado. Professor, parabéns por esclarecer esse tema para a gente. E obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado pelo convite. Bom, pessoal, e você aí de casa, que quer dar alguma opinião ou tirar dúvidas, curta a nossa página no Facebook e aproveite para ficar por dentro de tudo que acontece aqui na TV São Judas, tá bom? A gente fica por aqui e até o próximo programa. Tchau!